Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto e basicamente a um ponto de situação que pretendo fazer e para o qual pretendo utilizar este direto, mas antes de começarmos eu gostaria de desde já agradecer a todos aqueles que têm estado presentes em todos os vídeos, têm estado presentes em todos os diretos, têm também contribuído com a partilha destes mesmos diretos e, por outro lado, também os que colocam gostos, os que também vão fazendo os seus contributos, seja através dos comentários e das partilhas, seja também através dos contributos financeiros, por exemplo. Eu tenho de agradecer ainda também à senhora Ana Tércia Pedroso, que acabou por fazer uma contribuição também algumas horas depois do último direto, e agradeço a todos aqueles que vão fazendo e que depois eu vou identificando nos comentários e que fazem quer por PayPal, quer por MBWay, por Revolut e também por YouTube. Portanto, tenho de naturalmente agradecer-vos a todos e isto para vos poder falar da situação atual que se vive nesta mesma frente e numa frente bastante longa, bastante vasta, que nós temos neste momento ao longo de toda a área de contacto entre Rússia e Ucrânia. Qual é que é a grande particularidade de tudo aquilo que tem acontecido? Bom, eu dei o nome de rolo compressor da NATO porque as forças militares da Ucrânia começaram por ter vários dias de derrotas verdadeiramente críticas. Eu já vos falei dos números, portanto, ainda hoje o Andrei Martyanov tinha feito um levantamento de uma estimativa de cerca de 7.700 soldados que terão morrido, entre mortos e feridos, que o número rodearia os cerca de 7.700, portanto, que são números absolutamente preocupantes, sobretudo para cerca de 5, 6 dias, 7 dias de ofensiva ou de manobras contra-ofensiva. Tivemos também os famosos leopardos, os leopards alemães e outros também que foram basicamente consumidos pelo fogo, quer russo. Vocês vão ouvindo estes sons porque já vão perceber o porquê, porque eu vou-vos mostrar aqui um mapa daqui a pouco, onde vos darei conta das principais áreas onde tem havido basicamente os contactos e onde tem havido maior registro de confrontos entre todos aqueles que basicamente se encontram entre todas as áreas possíveis em que se têm cruzado ucranianos e russos, e vocês já vão perceber naturalmente o porquê. E então está fazendo vários alertas, porque para todos os efeitos há sempre uma forma de indicar que há nova informação que tem sido acrescida e à qual se vai somando sempre cada evento novo. Portanto, nós vamos tendo aqui essa informação, lá está, eu tenho esse acesso a essa informação completa e total e de forma absolutamente incondicional e permite-me acompanhar em tempo real. Eu já vos vou partilhar o mapa das hostilidades. Portanto, aliás, eu acho que posso até fazê-lo já para vocês perceberem o que é que está aqui em causa, porque se calhar olhando para o quadro vocês vão perceber desde logo a quantidade de coisas que está aqui, neste caso, em causa. Acho que é sempre mais fácil e acho que neste momento já conseguem ver como está toda a zona neste momento afetada. Eu não sei como é que... Eu acho que posso até retirar daqui a minha imagem. Não sei como minimizar. Ok, posso minimizar e vocês podem ver o mapa. Quer dizer, pelo menos eu consigo vos mostrar, mas deixem ver que eu não consigo perceber basicamente como é que isto aparece, mas é... O senhor Jamie Ticker está aqui a ironizar e a dizer: é o Kremlin em pânico, essa sirene? Não. Cada notificação, cada acontecimento novo, cada evento que vai acabando por acontecer, acaba sempre por dar sinal. E como a frente, como vocês podem ver, está bastante ativa. Portanto, vocês podem ver basicamente que
Esta frente está bastante ativa. Vejam a quantidade de incidentes que nós temos, sobretudo em Zaporozhye, na província de Zaporozhye. Vejam que Kherson está relativamente calmo. Embora exista aqui o aviso de flood decline, que basicamente significa que houve uma diminuição ou uma redução das inundações. Isto na frente de Kherson, o que significa que o terreno, para todos os efeitos, está estabilizado e que podemos esperar, para todos os efeitos, algum tipo de ação e de atividade no futuro. Mas depois vejam que, ao longo de praticamente toda a frente de Zaporozhye, e chega inclusivamente até ao Donbass, vejam que nós vemos fogo em toda a linha. Eu espero que vocês consigam ver aqui estes símbolos, estas manchas amarelas. Isto são combates, isto são confrontos que acontecem e vejam basicamente tudo aquilo que acaba por acontecer nesta frente. O que é que eu quero destacar? Desde logo aquilo que está a acontecer aqui, quer no sul de Donetsk, quer também, para todos os efeitos, também ao longo da frente de Zaporozhye. Espero de haver aqui. Hoje houve uma troca de prisioneiros que aconteceu exatamente aqui neste ponto. Portanto, vejam que isto fica muito perto da central nuclear de Enerhodar, portanto, mas como é a fronteira, basicamente, que delimita a forma como a fronteira da linha de contacto entre Rússia e Ucrânia, foi nesta zona que aconteceu, basicamente, a troca de prisioneiros entre russos e também entre ucranianos. O que é que eu gostaria de vos salientar? Para já que, desde o início desta operação, vocês viram que têm sucedido os vídeos, e eu agora neste momento já estou naturalmente com a possibilidade de vos confirmar que, de facto, houve vários Leopard, houve um conjunto de outros tanques e veículos blindados, foi tudo, absolutamente, não foi tudo, o número geral que está à disposição das forças ucranianas, mas todos aqueles que foram envolvidos naquelas missões, todos eles foram cilindrados, todos eles foram dizimados. E qual é que é aqui a particularidade numa situação desta natureza? É que, afinal, a cedência de todo este equipamento militar acabou por ser desperdiçado por falta exatamente de acompanhamento e proteção por parte da defesa e do sistema aéreo. O que significa, desde logo, que isto é um problema porque em campo aberto, em zonas de planícies, naturalmente que quem tenta arriscar acaba por se expor, e isso tem sido um problema. Aliado também a isso tem sido, e que tem contribuído para um certo insucesso ucraniano, tem sido o facto de, em várias áreas do terreno em que foi lançada e conduzida a contraofensiva, existe também terreno que está ou enlameado ou em péssimas condições, o que impede e compromete naturalmente a eficácia de qualquer tipo de incursão e iniciativa a realizar contra as posições russas que estão neste momento no território e neste terreno da área de combate. O que é que eu gostaria também de particularizar aqui? É que aquela expectativa que existia de que todo o armamento da NATO, de facto, era de um tremendo potencial e que a partir daí é que iria ser decisivo, até agora não se tem revelado totalmente decisivo. Além dos vários erros que também têm sido tomados em termos de decisões por parte da NATO através da Ucrânia, a verdade é que, para todos os efeitos, nós temos aqui um fracasso e uma derrota do armamento da NATO nesta primeira semana de ofensiva, de contraofensiva, e que expõe desde logo um conjunto de problemas e de vulnerabilidades que o Ocidente tem para conseguir fazer-se superar e impor face à Rússia. O que é que interessa também acrescentar, além de tudo aquilo que eu já disse, é que aqueles números que eu vos referi há pouco, o André Martiano falava de cerca de 7.700 baixas, entre um número significativo de mortes e também feridos, que também seriam contabilizados.
Outras fontes apontam para um número em torno dos cerca de 6 mil, o que isto com base a contabilização dos números que foram avançados pelos russos, só em mortes dá cerca de 6.600, salvo erro. Portanto, não anda muito longe estes números do André Martial. E isto apenas somando os números resultantes dos comunicados do Ministério da Defesa russo. E, ainda que estes números possam ser considerados inflacionados, exagerados, o que quer que seja, a verdade é que, mesmo se os reduzirmos, por exemplo, para um terço, para os aproximar da realidade, nós continuamos a ter um número de baixas e um número de mortes superior a 2.000 e que andará muito perto de 2.200, mais coisa, menos coisa. Ou seja, é um número ainda assim bastante significativo, bastante elevado, bastante expressivo, para um contexto de contraofensiva numa escassa semana. E se é certo que quem ataca à partida estará mais exposto e mais suscetível a sacrificar e a perder mais homens, a verdade é que até ao momento aquilo que nós vimos foi exatamente o oposto. Isto era uma espécie de paradoxo e que não só o Ocidente, também várias fontes ocidentais consideravam que isto era um paradoxo, mas que ao mesmo tempo isso verificava-se que era termos aquele que defende a ter mais baixas do que aquele que ataca. Acaba por ser um paradoxo apenas em teoria, porque quando nós olhamos para o potencial e a capacidade de um e do outro, nós percebemos claramente que os russos têm de facto outro potencial, têm de facto outra capacidade e não subiram, volto a insistir, não subiram a parada total face ao tipo de capacidade que ainda podem utilizar no terreno. Portanto, as pessoas esquecem-se disso muitas vezes nas análises que fazem, acham que a Rússia já está a esgotar todos os seus recursos, que não é verdade, que é manifestamente falso, e que a Rússia tem subido e tem insistido em subir a parada para conseguir naturalmente prosseguir os seus objetivos. Mas qual é que é aqui a outra particularidade? É que depois nós temos tido vários dias em que todas as insistências, e atenção, eu desde o primeiro dia desta contraofensiva que eu tenho salientado um outro aspecto que eu ao longo do tempo tenho sempre enfatizado através deste meio. É que não basta dizer que os ucranianos conquistaram determinado território. A conquista de território não se faz através da ocupação temporária, sem que esta seja acompanhada de um conjunto de bases de apoio que permita consolidar essa posição. Por isso é que muitas vezes nós temos de esperar alguns dias para podermos afirmar que efetivamente um território foi conquistado ou foi reconquistado. Nós não podemos, ao fim de 5, 6, 7 horas, desde a ocupação, considerar imediatamente que já algo foi reconquistado. Sobretudo quando falamos no contexto de aldeias e de aldeias que ficam nos limites ou que são mal controladas e têm sido mal controladas para todos os efeitos por causa de ser dada uma importância menor a essas mesmas aldeias por parte de quem alegadamente as perdeu. O que é que isto significa? O que isto significa é que nós tivemos vários dias, e eu recordo, por exemplo, o Bild, recordo o Correio della Sera, recordo o Telegraph, ou seja, nós tivemos um conjunto de notícias de alguns dos mais importantes meios e dos mais conceituados meios de comunicação social europeus e também dos Estados Unidos, a reconhecerem que a Ucrânia estava a perder em toda a linha, que esta contraofensiva estava a ser um autêntico desastre e que a Ucrânia não tinha conseguido recuperar uma única posição que fosse e só tinha perdido equipamento importante, tinha perdido homens, tinha perdido armamento, tinha perdido tudo. Ora bem, quando o próprio Ocidente tem os meios de comunicação social, aqueles mais proeminentes, a assumir e a reconhecer que é isto que está a acontecer, aquilo que foi possível também constatar e observar no quadro ucraniano foi perceber que, desde logo, a relação não só entre o presidente Volodymyr Zelensky, mas também com a Casa Branca, isto vai criar alguma tensão, porque, embora a expectativa não é que fosse alta no sentido de acreditar que a partir de agora o rolo compressor da NATO fosse funcionar contra a Rússia. Mas no sentido de que, pelo menos, houvesse uma disputa mais equilibrada e não houvesse um somatório de erros
que inclui erros de cálculo, erros de planeamento e até mesmo a ineptidão dos meios utilizados, isto para todos os efeitos tem sido um embaraço para o Ocidente. E tem sido um embaraço para o Ocidente porque fizeram aquelas contribuições, doaram todo aquele armamento e aquele equipamento, emprestaram também valores de equipamento à Ucrânia e subitamente parece que as coisas começam a evaporar. Ou seja, que demonstra que, para todos os efeitos, o armamento ocidental já nem é sequer em situação de inferioridade face à Rússia, ou da Rússia, é numa situação de perfeita debilidade e a anos-luz daquilo que é a Rússia. Ou seja, isto é uma imagem que é dada e que, a meu ver, também é uma imagem que é errada. Porque, naturalmente, que o equipamento ocidental, que o armamento ocidental não fica anos-luz daquilo que é a Rússia, o potencial da Rússia. Mas, ainda assim, naturalmente que existe essa superioridade russa, pelo menos em teoria, e confrontando equipamentos mais ou menos da mesma espécie, constata-se que os russos, na sua grande maioria, conseguem ter superioridade, mas uma coisa é ter superioridade, outra coisa é ter domínio absolutamente total e de uma forma humilhante que dá quase a entender que a distância de capacidade e potencial está claramente anos-luz da outra. Ou seja, é basicamente como nós estamos a assistir a um jogo de futebol e a vermos que o jogo de futebol está em 5-0, mas porque o adversário foi aquele que está ganhado por 5-0, cada vez que vai à baliza marca um gol, para todos os efeitos, comete erros que facilitam aquela penetração no terreno. Não é que a superioridade estivesse em causa, mas os números são enganadores quanto à diferença que existe entre as duas equipas. E aqui é a mesma coisa, ou seja, nós aqui temos de nos lembrar que não estamos a assistir a um combate entre Rússia e Ucrânia. Estamos a assistir a um combate entre Rússia e NATO que utiliza a Ucrânia basicamente para combater a Rússia. E esse desequilíbrio não é assim tão grande por causa disso, porque se não houvesse o apoio ocidental, bom, aí realmente este conflito já tinha terminado há muito. A partir do momento em que a Ucrânia é totalmente instrumentalizada pela NATO, então a partir desse momento nós temos de colocar a Ucrânia, basicamente subir o nível e a parada da Ucrânia para níveis completamente distintos. Agora, lá está, a diferença não é assim tão grande, mas se continuar a ser cometidos estes erros, bom, então realmente é aquilo que a Rússia tem dado nos últimos dias, é sem sombra de dúvida uma valente lição em matéria de planeamento, em matéria de potencial militar, em matéria de capacidade de organização. E depois, quer dizer, quando eu vejo uma notícia do Bild a dizer, afinal, os russos sabem lutar, quer dizer, isto é uma clara falta de noção, porque claro que os russos sabem lutar, por isso é que se envolveram neste conflito, porque têm a certeza que sabem lutar e que podem ganhar. Isto não é assim, isto não é uma parada suicida em que se luta até o último russo, como outros podem dar-se ao luxo de fazer e de sacrificar os ucranianos, como tem sido até agora. Agora, o que é que nós tivemos no dia de hoje? Depois de notícias destas absolutamente catastróficas, vexatórias, humilhantes, quanto ao potencial ocidental, subitamente nós acabamos por ter notícias, e quer dizer, eu vou ver este título da TSF, da notícia que a TSF cobre, que basicamente não é o título da notícia da TSF, a TSF limita-se a transcrever aquilo que é uma peça da Lusa e o título é Ucrânia reivindica conquista de 2 aldeias na contraofensiva. Bom, isto por si só já me parece um pouco embaraçoso, porque é preciso demorar uma semana, sacrificar, pelos vistos, entre 6 a 7 mil homens, para depois acabar a conquistar 2 aldeias que estavam numa zona forte, que já era disputada e estava sujeita a tensão entre ambos, e depois nós vemos ainda a citarem o porta-voz das forças de defesa da região ucraniana de Tábria, em que o próprio disse, estamos a ver os primeiros resultados das ações de contraofensiva. Vamos lá ver, isto é um pouco estar a ver um copo com algumas gotas de água e estar a ver o copo meio cheio. Porque isto foram 2 aldeias em condições muito específicas que os russos, uma vez mais, foram obrigados a abandonar completamente aquelas posições para não acabarem cercados. E as linhas de defesa da Rússia basicamente estão divididas em 3 camadas ou 3 posições possíveis. Os ucranianos conseguiram, quanto a estas 2 aldeias, ganhar vantagem
relativamente à primeira, mas agora falta a segunda e a terceira. E é a partir do momento em que sejam rompidas a segunda e o terceiro nível de defesa nesta zona, é que se pode efetivamente começar a considerar e ponderar que houve uma reconquista de facto. E, quer dizer, estar a assumir aqui o copo como meio cheio, numa situação em que o copo não tem praticamente água nenhuma, é uma forma de tentar injetar alguma moral depois daquilo que foi efetivamente feito ao longo de todo este tempo e ao longo, pelo menos, da última semana. Portanto, isto é para vos dizer, eu vou-vos começar por mostrar para vocês conseguirem ver o que é que está em causa, porque estamos a falar desde logo das aldeias de Blahodatne e também, para todos os efeitos, da aldeia de Neskuchnia. E então, deixem-me ver se eu consigo mostrar onde é que isso está, mas, portanto, vocês veem aqui a frente altamente intensa e depois vejam que temos aqui uma linha, vou tentar ampliar para vocês verem o que é que está aqui em causa. Este tracejado de branco, que vocês veem aqui ao longo do mapa, assinala a separação administrativa entre as regiões de Donetsk e de Zaporozhye. E basicamente a ação, o principal da ação que nós estamos aqui a falar, está a acontecer exatamente aqui, muito perto, aqui muito junto da zona que acaba por unir Zaporozhye através de Donetsk. Ora bem, o que é que nós temos aqui neste caso concreto? Eu estou a ampliar para vocês poderem ver que sucedem-se aqui as várias notícias. Então é assim, nós temos também aqui um tracejado a laranja, porque é um tracejado que ainda não está definitivamente fixo. Reparem que nós temos... O que é que isso quer dizer? Isto quer dizer que se está a verde, quer dizer que é aqui a fronteira daquela que é a área, neste momento, totalmente controlada pela Rússia, de forma plenamente controlada pela Rússia. E o que é que nós temos aqui? Bom, nós desde logo temos ainda nessa área verde, e depois temos aqui esta linha laranja, também atracejado, que assinala basicamente a fronteira entre aquilo que é plenamente conquistado pela Rússia e aquilo que está neste momento a ser disputado. Por isso é que esta área entre a linha verde e a linha laranja não está escurecida como efetivamente estão as outras, porque quer dizer que se não está escurecida, quer dizer que está a ser disputada, e os russos neste momento estão ainda a tentar manter o controle efetivo e assegurar o controle efetivo sobre toda esta zona que está da linha verde, tracejada verde, para baixo, mas que ainda não está totalmente seguro, mas que abaixo da linha laranja isso de momento está totalmente seguro. Ora bem, o que é que isto significa? Que desde logo temos aqui então a região de Blagodatnoye, que ainda é considerada como estando na posse dos russos, apesar de estar a ser altamente disputada. E depois temos ainda uma outra região, então, que é uma outra aldeia, que é de Neskuchnia, que vocês podem ver exatamente aqui nesta Kuchnoia, que fica exatamente aqui. Vocês veem que isto tem aqui um forte impacto, tem aqui todos estes sinais, portanto, vocês a partir daqui conseguem ver isso. O que é que isto significa? Significa que, se repararem bem, também para todos os efeitos, vocês conseguem ver que esta área ainda não pode ser dita que está sob controlo dos ucranianos. Porquê? Por causa de todos os elementos que eu vos referi até o momento. E depois porque existem fortes combates a decorrer aqui nesta mesma zona, e vocês veem que a linha vermelha, aqui a tracejado, também é curioso, mas esta é uma linha vermelha que quase não se consegue ver, mas deixem-me ver se eu vos consigo ampliar isto para vocês verem. É um tracejado, deixem-me pôr isto de outra forma. Talvez assim consigam ver. Exato. Conseguem ver esta linha tracejada vermelha? Essa linha tracejada vermelha significa que daqui para cima é a zona que está sob controle ucraniano. Totalmente sob controle ucraniano. Portanto, vocês vêm aqui e veem que nestas aldeias referidas, uma delas ainda se encontra Blagodatnoye, que ainda está aqui em baixo, ainda continua na esfera considerada sob esfera e controle russo, mas para todos os efeitos, vocês veem também que Neskuchnoye está aqui numa área que é considerada disputada, ou seja, está entre a linha tracejada vermelha
e está também entre a linha tracejada verde que assinala o território que estava até há pouco tempo sob controle russo. O que é que isso significa? Isso significa que isto ainda não está consolidado. Portanto, ver notícias dos ucranianos a assumirem que controlaram duas aldeias que já estavam numa zona, não é que fosse uma zona cinzenta, mas era uma zona quase cinzenta, que não era plenamente controlada praticamente por nenhuma das partes, mas que bem se tentava que efetivamente estivesse controlada, parece-me, a meu ver, que uma perspectiva altamente redutora e uma forma de tentar injetar alguma moral em todos aqueles que, para todos os efeitos, querem insistir em começar a ver algum tipo de vitória ucraniana e uma inversão do sentido da situação que nós temos visto. Em toda a restante frente, em todas essas zonas, basicamente, os ucranianos foram mal sucedidos. Aqui estão pelo menos a disputar o território, não estão a controlar, estão a tentar impor e a tentar consolidar essa mesma presença. E nós temos aqui as três aldeias principais, desde logo Neskutchnoye, que não está inserida na área que é considerada como área de controle russo, mas que já está aqui numa zona relativamente cinzenta. E depois, para todos os efeitos, temos a de Blagodatnoye, que ainda está na zona de controle russo, e depois temos uma outra, então, que é Makarovka, onde também os ucranianos têm exercido alguma pressão, por isso é que esta área está aqui com tracejado cor de laranja, porque a única área que está até agora 100% segura é exatamente esta área que está vermelho escurecida abaixo da linha laranja. Toda a outra são aldeias, eu repito, são aldeias, aqui estamos a falar da aldeia de Makarovka. Nós não estamos a falar de localidades de maior dimensão, estamos a falar de aldeias e que não significam naturalmente que os russos venham a perder esse mesmo controle. Depois, há uma outra notícia para a qual eu vos chamo a atenção, é que falámos durante a semana da questão da destruição da barragem de Nova Kakhovka e essa barragem foi, ainda hoje continua a ter um nível de contestação e de disputa por parte do tipo de argumentação quanto à questão da autoria, que eu já não vou explorar mais, porque já dei os argumentos todos e já indiquei tudo o que está em causa e porque é que eu acredito que o cenário improvável é terem sido os russos a fazê-lo e o cenário possível ou mais provável terem sido os ucranianos ou alguém ligado aos ucranianos a conduzir uma ação desta natureza, eventualmente favorecida e consumada por um conjunto de outras ações e fenómenos da natureza. Portanto, isto é apenas para vocês poderem ver o que é que está aqui mesmo em causa, mas vejam que nós temos aqui perto de Levadnoye uma outra área onde também está aqui sob disputa, mas que ainda não saiu da esfera russa. Portanto, invocar que a aldeia de Levadnoye também já foi perdida, também não é verdade. Está neste momento, nesta área, sob disputa Levadnoye. E depois nós temos aqui um alerta, no sentido de se os russos terem dito que houve aqui uma mini barragem que eventualmente terão destruído nesta zona. Mas nós estamos a falar de barragens de dimensão completamente diferentes daquela que nós falamos para aquele de Nova Kakhovka. Portanto, aqui sim, tenho visto algumas fontes russas, nenhuma delas oficiais, mas a assumirem que os russos terão destruído uma barragem que existisse aqui nesta zona. Vejam que é aqui que acaba por estar o alerta. Isto é para vos dar noção daquilo que está a acontecer no terreno. Vejam que a única área que nós vemos verdadeiramente ser disputada é exatamente Levadnoye. Portanto, os ucranianos estão aqui já na zona de Zaporozhye a fazer pressão para tentar empurrar os russos para que aqui estão nesta zona de Zaporozhye para a República Popular de Donetsk, e depois aqui em Donetsk temos várias frentes ativas e em que nós temos aqui aldeias que ainda não foram conquistadas, mas sendo que só uma é que saiu da esfera total, e mesmo assim era um controle relativo
por parte dos russos, enquanto as outras ainda estão na área de controlo dos russos. E depois, não basta, volto a dizer, retirar os russos desta primeira linha. É preciso ainda retirá-los da segunda e da terceira linha. Portanto, nós temos aqui estas áreas sob disputa, nós continuamos a assistir aqui, pelo contrário, vejam que depois nós aqui temos um fenómeno inverso. Vejam que eu vou ampliar esta zona também em Donetsk, em que os russos também conseguiram expandir a sua área de atuação. Vejam que aqui nós temos uma linha, deixem-me ver se eu consigo pôr outra vez isto, deixem-me ver se eu consigo ampliar isto, para vocês verem que nós tínhamos aqui uma área com um tracejado vermelho muito simples, e vejam que essa área depois também tem aqui, já subiu para a área verde que está sob controle russo, e ao mesmo tempo temos aqui uma zona laranja que assinala aquela que foi uma área que já esteve sob disputa e que agora que os russos consolidaram. Portanto, quanto mais grosso, por assim dizer, for o traço tracejado, for o tracejado que aqui estiver, maior significa a forma de domínio e a solidez desse mesmo domínio aqui neste território. Portanto, o que significa que esta área já era controlada de forma bastante frágil pelos ucranianos e os russos, para todos os efeitos, deram-se ao luxo de conseguir acrescentar ainda mais território. Essa é a área esse é o traço. E depois vejam que isso continua por aqui fora. Vejam que mesmo aqui em Donetsk nós continuamos com vejam aqui mais um tracejado vermelho. Continua aqui mais um tracejado vermelho e vejam que o verde que assinala, que demarca a fronteira com a presença dos russos e de controle russo, para todos os efeitos, vejam que conseguiram expandir ainda mais a área sobre o seu controle. Naturalmente que este tipo de notícias não são dados, nem são sequer discutidos por parte de quem quer insistir em dar a imagem do copo meio cheio e do copo meio cheio para mostrar uma suposta vitória, uma inversão do quadro neste momento, nestas mesmas regiões e locais. Mas a verdade é que ele está aqui presente. E, volto a insistir, nós vemos que houve território que foi conquistado pelos russos e que já está consolidado, enquanto, relativamente ao território invocado pelos ucranianos, não é bem assim. Nós não podemos dizer exatamente. Temos aqui um conjunto de áreas cinzentas que ainda estão sob disputa e que é muito cedo para poder falar de áreas que tenham sido controladas e já reconquistadas por parte dos ucranianos. Vejam que, mesmo aqui nesta zona de Zaporódia, já muito perto da zona, já depois da zona da central nuclear de Enerhodar, vejam que, uma vez mais, temos aqui uma zona, um conjunto territorial atracejado, vermelho, e, uma vez mais, isso significa o quê? Que nós percebemos que os russos conseguiram também aqui expandir a sua área de controle. Porquê é que estas notícias já não são dadas? Bom, não tenho-me perguntado a mim. Isto depois acompanha aqui a evidência, quer com as imagens em vídeo, quer com o tipo de notícias, quer até às vezes com notícias de canais de Telegram. Vejam que toda a restante frente continua perfeitamente imaculada e depois isto registra todo o tipo de ataques que são conduzidos e todo o tipo de ações que são conduzidos ao longo do dia. Mas a verdade é que nós vemos que a zona dos russos, controlada pelos russos, apesar das incursões, continua aqui perfeitamente imaculada. E reparem que em Kherson nós vemos naturalmente que há uma redução das cheias, mas nós vemos também aqui que existe uma área que mais tarde ou mais cedo acabará por estar sob disputa, nomeadamente estas ilhas e penínsulas que estão aqui formadas no Rio Dnieper, portanto, que acabarão por ser áreas de interesse para conduzir novos ataques no futuro. Ora bem, isto relativamente à frente é basicamente aquilo que eu vos posso mostrar. Eu espero que tenham conseguido perceber o que é que está aqui em causa, porque estou a mostrar-vos, é uma página que concentra informação, quer proveniente do lado ucraniano,
uh, quer do lado ucraniano, quer do lado também russo, portanto, não concentra só do lado russo. As pessoas que vêm para aqui, há pessoas que só conseguem, infelizmente, vir aqui tentar atacar o mensageiro, em vez de atacarem a mensagem, provem que isto é mentira, porque aquilo que nós temos aqui, uma vez mais, é um conjunto de notícias que são apontadas pelo Ocidente. Por exemplo, eu vejo esta notícia que foi dada pela TSF. Ora bem, portanto, eu vejo aqui a notícia que foi dada pela TSF e que foi através da Lusa, portanto, quer dizer que não foi só a TSF a transmiti-la. E a Ucrânia reivindicou este domingo a reconquista de 2 aldeias na região de Donetsk, as primeiras desde que lançou uma contraofensiva em 3 setores da frente, uma delas na região de Zaporozhye. Ora bem, quando eu vejo este tipo de notícia, não tem qualquer tipo de sustentação. Portanto, a única coisa que há aqui a invocar é a Ucrânia alega que conquistou 2 aldeias. Então, qual é que é a prova que têm de que, efetivamente, perguntem a qualquer especialista militar como é que se faz a consolidação deste tipo de território. Perguntem a alguém que seja minimamente conhecedor. Certamente isso não se faz através de ocupar temporariamente um determinado território. Nós a partir de agora conquistamos as coisas. Portanto, é importante vocês terem atenção a cada uma destas coisas, cada uma destas notícias e eventos que são transmitidos por parte do Ocidente. Vejam o que é apontado para sustentar este tipo de posição e depois vejam o que é que de facto é dado do outro lado. E a verdade é que, para todos os efeitos, aquilo que neste momento a Ucrânia conquistou foi nada. Se isto é motivo para reduzir ou não me cabe a mim fazer isso, porque, volto a dizer, isto não é um desafio de futebol, nem sequer um desafio. Isto nem sequer pode ser encarado como uma partida ou como um jogo de rugby, em que a conquista de jardas é muito importante. Senhor Jorge Alberto, ainda bem que fala nisso. Eu vi imagens com soldados russos a dizer claramente que foram eles que rebentaram com... E eu já lá volto, porque acho que isto é muito importante. Eu até vou pôr aqui, que é para não me esquecer. Que acho isto muito importante. Mas a Ucrânia, até o momento, não conquistou rigorosamente nada. Já teve a espaços, alguns avanços, lá está, de jardas. Foi avançando algumas jardas no terreno. Mas depois, consolidar. O que é consolidar? É garantir que consegue manter aquelas posições e que os russos não têm a hipótese ou a oportunidade de poder, pelo menos, recuperá-las no imediato, porque têm superioridade e conseguem estabelecer essa mesma vantagem sobre aqueles territórios. Aqui, neste ponto, os ucranianos não conseguiram fazer rigorosamente nada. Não conseguiram. E temos de assumir isto. Ou seja, até o momento, esta contraofensiva está a ser um autêntico desastre. E isto é reconhecido. Para todos aqueles que duvidam da minha seriedade e idoneidade, bom, já disse, Bild, Telegraph, Corriere della Sera, vários deles. Aliás, ainda hoje vi uma peça do Le Monde muito, muito curiosa. E é uma peça do Le Monde extremamente curiosa por uma razão. É que o Le Monde dizia comentadores para o Kremlin regozijam-se com as derrotas dos Leopards no terreno. Certo? Isto, até podem dizer isso, mas depois ninguém tem coragem de dizer que verdadeiramente... Bem, eu vou desligar isto porque não adianta nós estarmos aqui a ver mais estas notificações. Não fazem sentido, estamos aqui a ouvir estas notificações, portanto fui desligar isso. O Le Monde assumia exatamente isto, ou seja, são os comentadores para o Kremlin que estão a regozijar-se com o facto de a Ucrânia estar a ter derrotas copiosas. Mas o que interessa aqui não é se são comentadores para o Kremlin ou se é apelidado para o Kremlin todo o comentador que reconhece uma evidência. O que há aqui a assinalar é a incapacidade do Le Monde de vir, em vez de atacar os comentadores adjetivando-os de serem para o Kremlin, é a incapacidade do Le Monde de vir aqui desmentir que, de facto, esta semana foi um autêntico desastre. Um autêntico desastre para os ucranianos. Não há ninguém que consiga, até o momento, desmentir este facto. Isto é uma evidência, isto é um facto. E nós vemos até pela forma como as peças são construídas na comunicação social ocidental que isto é uma evidência, isto é um facto e não há ninguém a conseguir dizer calma porque isto é mentira. Aquilo foi um ou outro incidente que aconteceu, mas no fundo os ucranianos estão a conseguir algum tipo de resultado. E não estão.
E é isto que isto faz um pouco lembrar aquela conversa relativamente ao Julian Assange, em que a grande preocupação não é em dizer, não, aquela matéria que consta naqueles telegramas é falsa. Não. O que é importante é desmentir a forma como as notícias são dadas. Mas o teor é verdadeiro, é autêntico, é verosímil. E as pessoas têm de aceitar essa evidência. Mas não, é preferível então ficar a chamar os comentadores que expõem estes factos como sendo comentadores putinistas, enquanto, para todos os efeitos, aquilo que os comentadores ditos putinistas dizem continua intocável e sem ser desmentido por parte dos ucranianos. Portanto, e é este facto que eu gostaria, evidentemente, de assinalar numa situação desta natureza, porque, para todos os efeitos, as pessoas continuam a tentar atacar o mensageiro e, sem sombra de dúvida, que nós temos aqui, um pouco por todo o mundo, pessoas que se pode considerar pró-Kremlin e que selecionam os conteúdos e as notícias que devem naturalmente vir cá para fora ou então que lhes dão uma cor completamente diferente. Curiosamente, também costumam ser, muitos destes, aqueles que, assim que veem alguma coisa de minimamente diferente a acontecer, interpretam logo como estamos, porque colocam-se na pele, vestem a bandeira russa e camisola russa e dizem estamos a perder, estamos em desvantagem, estamos a recuar, é o início da nossa derrota, ou seja, costumam ser as mesmas pessoas que fazem este tipo de discurso. E eu volto a dizer, temos de ver as coisas com relativa calma. Temos de olhar para as coisas do ponto de vista racional e desligar-nos deste tipo de clubismos para poder analisar os fenómenos. Portanto, é tão simples quanto isso. A senhora isenta, muito obrigado pelas suas palavras também. Isto para vos dar conta do ponto de situação neste momento da ofensiva, mas eu vou pegar naquilo que o senhor Jorge Alberto aqui deixou. Eu volto a dizer, eu acho isto muito importante. Acho que isto também foi outra notícia que foi veiculada durante a semana e eu estava a pensar explorá-la amanhã no Twitter, porque acho que não dá para um direto, mas estava a pensar explorá-la no Twitter, onde eu ainda hoje acabei também por expor o modus operandi utilizado pelos organizadores e dinamizadores de manifestações e de ações subversivas para a Ucrânia, que nós temos aqui em Portugal a trabalhar, e a forma como o modus operandi é exatamente o mesmo e tenta mimetizar ou replicar aquilo que é proveniente do estrangeiro. Mas, muito bem, o Sr. Jorge Alberto disse, mas eu vi imagens com soldados russos a dizer claramente que foram eles que rebentaram com a barragem para travar a contraofensiva naquele local, e até o Major-General Agostinho Costa afirmou isso. Bom, o Major-General, tanto quanto eu pude ouvir as intervenções dele, ele nunca afirmou que foram os russos. Aquilo que o Major, corrijam-me se eu estiver errado, ele pode ter tido uma outra intervenção em que tenha afirmado isto de forma categórica, mas com base naquilo que eu ouvi, muito obrigado, Sr. Paulo Couto, também pelas suas palavras, mas com base naquilo que eu ouvi do Major-General Agostinho Costa, posso não ter acompanhado alguma intervenção que ele tenha dito, outra coisa mais contundente, mas o Major-General Agostinho Costa aquilo que disse foi, com base num conjunto de elementos e de variáveis que ele indicou, tudo aponta para que tenham sido os russos. Ele nunca disse foram os russos, só podiam ter sido os russos. Ele disse que, com base numa suposta vantagem que ele interpreta com que os russos terão ficado, e que eu já disse no outro vídeo que não é verdade, não é assim. Sr. Luís Piedade, muito obrigado também, mas, pelas suas palavras, mas, com base em tudo isso, tudo aponta para, isto é assumir algum grau de probabilidade e algum grau de erro, e uma margem de erro também. Portanto, atenção. Mas, relativamente à primeira parte, houve, de facto, umas imagens que têm sido veiculadas como sendo a de soldados russos a dizerem que foram eles que rebentaram com a barragem para travar a contraofensiva naquele local. Ponto número 1. Quem são aqueles soldados, aqueles alegados soldados russos? Ponto número 1. São russos? Ponto número 2. São mesmo soldados? Alguém verificou sequer quem são essas pessoas? Estou a lançar questões. Não estou a sugerir já uma resposta e um cenário possível. Volto a repetir. Alguém sabe sequer se eles são russos? Alguém sabe também se eles são sequer militares? E depois há um outro ponto ainda curioso. É que quando eles estão a conversar um com o outro, há um que se vira e que diz esta é nós vamos rebentar com a barragem deles. Calma lá. Então se a barragem estava sob controle russo,
como é que os próprios russos se referem à barragem como a barragem deles e não a nossa barragem. Acho que era importante perceber porque é que as coisas são postas desta forma. Se a barragem está em território russo e que era controlado pelos russos, eles diriam nós vamos rebentar com a barragem ou nós vamos rebentar com a nossa barragem. Eles nunca diriam nós vamos rebentar com a barragem deles, assumindo que estão a falar com a barragem do lado contrário. Ou seja, isto parece-me algo que foi criado artificialmente, exatamente com a intenção de poder sugerir que eram dois militares russos que estavam mesmo à conversa e que estavam até presentes no local. O que é curioso, todos aqueles que estão presentes, todos aqueles vídeos, até vi um outro suposto soldado russo a dizer sim, fomos nós que rebentámos com a barragem. É curioso ver naturalmente que ninguém tenta perceber quem é que é aquele soldado, se é soldado sequer, onde é que ele combateu, onde é que ele estava a destacar e se a conversa, se a mensagem que ele deu, se realmente faz sentido ou não. Ou seja, aquilo que eu vejo é as pessoas a tentarem agarrar-se a todo o custo, a tudo aquilo que corrobora aquilo que é a expectativa delas ou aquilo que elas querem que se verifique no terreno. Depois aqui a senhora Olga Guedes diz que na Segunda Guerra perderam a vida 40 milhões de civis e 20 milhões de soldados. Se Winston Churchill e Stalin cedessem a pressão dos alemães e baixassem a cabeça, como seria os dias de hoje? Pois, isto há uma grande diferença, mas é muito importante que as pessoas percebam que hoje já ouvi algumas mensagens que demonstravam que a Ucrânia estava disponível para negociar e para conversar, mas sem os pré-requisitos anunciados inicialmente pela Ucrânia. Ou seja, é uma vez mais a mesma conversa desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Quer dizer, mudou um bocadinho tudo. Volta e meia recuam para depois aparece o polícia bom e o polícia mau. O polícia bom é sempre aquele que aparece a dizer bom, mas nós estamos dispostos a reunir e a sentar com a Rússia desde que a Rússia retire as condições que apresentou desde o início. Depois aparece o polícia mau, que normalmente é Volodymyr Zelensky, a dizer não, nós não nos sentamos à mesa com os russos enquanto eles não perderem definitivamente. Portanto, a Ucrânia acaba por ter aqui uma posição Dr. Jekyll and Mr. Hyde que ninguém percebe verdadeiramente, afinal, qual é que é, onde é que está a verdade, mas faz parte deste tipo de contextos. Depois, aquilo que nós percebemos é que Dmitry Peskov veio logo imediatamente dizer nós nunca colocámos qualquer tipo de pré-condições para negociações. Agora, não vamos, naturalmente, aceitar um cessar-fogo sem ter um conjunto de garantias e de disposições categóricas por parte da Ucrânia relativamente a um conjunto de aspectos. Portanto, congelar neste momento o conflito, permitam-me que eu use este tipo de palavras, mas só se os russos fossem muito burros, que acho eu que já aprenderam com as várias tentativas de confiar no Ocidente e em como não podem confiar no Ocidente, que eu acho que já aprenderam por aí. Portanto, não tem de que, Sr. Jorge Alves, temos de debater exatamente isto. Portanto, os russos, só se forem mesmo muito ingênuos, é que voltam outra vez a acreditar na conversa do Ocidente, vamos congelar o conflito. Mas porquê que os russos congelariam o conflito quando os russos estão em vantagem? Conseguem controlar a progressão dos acontecimentos no terreno. Dê-me uma razão racional para os russos dizerem vamos parar. Pelo contrário, eu há bocado vi um senador da Federação Russa que veio dizer o seguinte. Ele veio dizer há pouco algo como nós só vamos, deixem ver se eu consigo recuperar aqui as palavras dele, porque foi muito interessante. Aliás, minto. Não é um senador. Aliás, sim, Conselho da Federação. Portanto, sim, é o Conselho da Federação. Portanto, nós estamos a falar do Senado, o equivalente ao Senado. Portanto, é o Conselho da Federação. Portanto, então temos o senhor Sergei Tsekov, que é membro do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação, e em que alguém o questionou sobre a possibilidade de negociações entre Moscou e Kiev. E aquilo que ele disse, aquilo que o senador disse foi muito simples. Foi dizer que a Rússia só poderá iniciar ou só terá condições para iniciar as conversações de paz quando se consumar e concluir a transferência das regiões de Kharkiv, Nikolaev e Odessa. Portanto, como veem, os russos continuam com um grau de confiança elevadíssimo. Continuam, para todos os efeitos,
com um plano muito bem definido e indisponíveis para suceder, e eu diria até que quando os russos conseguiam lá chegar, se lá chegarem, quando os russos conseguirem conquistar as atuais províncias da Ucrânia, de Mykolaiv, Kharkiv e Odessa, bom, então quer dizer, já não sobra Ucrânia nenhuma, e quando os russos lá chegarem, é sinal que os ucranianos já nem sequer têm qualquer tipo de meio para poder fazer pressão sobre os russos e poderem combater minimamente igual para igual, seja com a NATO, seja como for. Portanto, isto é apenas para perceberem que é muito importante nós termos aqui a noção. Muito obrigado também à doutora Fátima Paulo Duarte, por um abraço para si. Mas é muito importante nós conseguirmos compreender que os russos não estão disponíveis para recuar um milímetro que seja. E continuam a falar com uma confiança tal e com uma tranquilidade tal que isto é um claro sinal de que os russos sabem o que estão a fazer, sabem no que é que estão focados e sabem que vão querer continuar a avançar com esta ação até ao fim. Portanto, isto não é o caso de quem está a fazer bluff. Isto não é o caso de quem está aqui com algum tipo de retórica. O caso de quem está a fazer bluff é aquele que ucranianos e ocidentais vão conseguindo fazer, que é, por um lado, dizer, bom, nós estamos disponíveis para negociar com a Rússia, desde que eles não imponham como pré-requisito aquelas 4 condições que fizeram no dia 24 de fevereiro de 2022, e depois aparece, lá está o polícia mal, nem pensar, nós não nos vamos sentar à mesa com eles, nós temos de ir até ao fim, a Rússia tem de ser derrotada em toda a linha, tem de cair toda a gente. Percebem? Isto sim é alguém que tenta disparar duas coisas, que está desejoso, naturalmente, pela cessação do conflito, mas que não tem coragem de reconhecer que perdeu ou que está numa situação crítica e que, à partida, o empurra para uma situação de poder vir a perder. E esta é a realidade no terreno neste momento, esta é a realidade deste balanço da contraofensiva que eu faço. Eu agradeço desde já a toda a participação de toda a gente, todos os comentários que deixam, todos os gostos que deixam, quer quem esteja em direto num dado momento, quer quem depois acabe por ver em diferido este mesmo direto. Eu agradeço-vos muito honestamente o facto de deixarem sempre esse gosto, esse like, é extremamente importante para a promoção do direto e também do canal. E, por outro lado, também todos aqueles que deixam comentário, e uma vez mais agradeço a todos aqueles que fazem as suas contribuições através do YouTube, através do PayPal, através do Revolut, também através do MBWay. São contributos vitais, fundamentais de reconhecimento deste canal, que já está muito perto dos 8.300 seguidores e aproxima-se cada vez mais dos 5 dígitos, dos 10.000, que é fantástico, acho que é um resultado fantástico, porque o canal continua a crescer de uma forma significativa. Antes de ir, vou só responder aqui ao Sr. Adilson Arruda. Desde o ano passado, que eu afirmo que o verdadeiro objetivo vai ser para que a Rússia possa garantir, ou percepcione que possa garantir a sua segurança, passará naturalmente pela recuperação da chamada Novorossiya, o que inclui naturalmente as regiões de Odessa, Mykolaiv, Kharkiv e Dnipropetrovsk. Depois aqui a senhora Isenta que me pergunta, é verdade que a contraofensiva tem corrido tão mal que agora Putin ganhou ela para tentar mudar o regime de Kiev? Bom, a mudança do regime de Kiev parece-me que já tem sido naturalmente assumida pelos russos. Já estão, é naturalmente assumido pelos russos a partir do momento, isso foi assumido, que Volodymyr Zelensky seria um alvo a bater a partir do momento em que voaram naturalmente. Com o NIB também dá, Sr. Fernando Ramos, também posso naturalmente partilhar o NIB para que possam também fazer a transferência por essa via. E só a criptomoeda que ainda não. Mas a breve trecho isso estará resolvido. Bom, mas isto para vos dizer que relativamente a esta questão do Elan para mudar o regime de Kiev, isso naturalmente surgiu e deu-se, e foi reconhecido oficialmente por Moscou, a partir do momento em que houve a tentativa de ataque com drones ao Kremlin. Porque aquilo foi percepcionado naturalmente como um ataque, uma tentativa de ataque contra o presidente da Federação Russa. E a partir desse momento,
os russos assumiram que a Volodymyr Zelensky seria naturalmente um alvo a bater, substituir, o que significa uma mudança de regime em Kiev. Depois o dia a dia Vova, já estão a acabar, bom, desde já, Dobre Noite e sim, já estamos a acabar, já estamos aqui a cerca de 54 minutos, mas espero que possa recuar, possa ir para trás e que também possa deixar o seu gosto, como é evidente. Pois a senhora Yulia Mega acrescenta aqui um aspecto muito importante, é que as fronteiras marítimas de Odessa já estão, já integram os russos de acordo com a nova lei, portanto, o que por si só é mais um sinal de que, evidentemente, Odessa continua a ser um objetivo, bem como a Transnistria. E depois vamos ver Kaliningrado como é que poderá ficar resolvido ou não de futuro, porque neste momento, sem uma ligação terrestre direta para a Rússia, não me parece que seja viável para o futuro. Portanto, e com isto tudo, sim, Sr. Rui, vão tentar ligar o litoral à Transnistria? Sim, o objetivo será ligar através toda esta área que eu refiro da Nova Rossía e que inclui naturalmente a questão da Transnistria. Portanto, vamos ver a Gagausia também como é que avança, como é que progride, que é uma outra área também muito interessante. E com isto tudo, Sr. Olga Guedes, muito obrigado. Eu desejo-vos a todos, desde já, uma continuação de uma boa noite e também faço votos de uma excelente semana, hora de trabalho, hora também de lazer, a cada um aquilo que efetivamente pertencer e faço votos de que tudo corra pelo melhor nos próximos dias. Portanto, uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite.